Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Aqui é o professor Bruno, da disciplina de arte, e eu tô aqui com meu colega Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Sossegadinho? Beleza. Nessa aula, nós vamos falar sobre cinema, ou vamos nos adentrar mais sobre esta linguagem artística, a sétima arte, ok? Nós vamos caminhar aí pela história. Mas antes de começar os nossos conteúdos, é sempre muito bom e importante a gente compreender os objetivos dessa aula. Qual é o objetivo dessa aula, professor? Analisar a história do cinema. Nós estamos caminhando na história do cinema, estamos ali início do século XX, a primeira metade do século XX, conhecer um pouco sobre Walt Disney e Charlie Chaplin, dois grandes gênios da história do cinema, né? Compreender a importância do cinema e do cinema expressionista alemão. É algo que não é muito falado por aí, tá? E a gente tem que começar a nossa aula com aquelas perguntinhas reflexivas, né, para ativar o nosso conhecimento prévio, para a gente entrar no clima da aula, né? Então, através dessas questões reflexivas, vamos lá, vamos compreender a nossa aula. Você reconhece o lugar da fotografia ao lado? Olha bem essa fotografia. Saberia dizer onde será que está esse monumento? O nome ali escrito faz referência ao quê? Gente, primeiramente, isso aqui é o distrito de Hollywood, certo? E aqui é a logomarca dos estúdios da Universal, tá? Então é um estúdio de cinema muito conhecido, produtor de diversos filmes que a gente assiste por aí, ok? Então, a era de ouro do cinema americano é a primeira metade do século XX, mas a gente precisa entender as razões históricas para ter esse nome, Era de Ouro, que remete, né, denota algo muito importante e muito valioso, tá? Então, com o avanço das tecnologias e a alta demanda pelos filmes, o cinema se tornou um meio de economia, um meio de fazer dinheiro. A indústria cultural cresceu enormemente. Então, assim, depois de Georges Méliès, depois de Irmãos Lumière, o cinema, nessa época ainda mudo e preto e branco, ele se tornou extremamente popular. Então as pessoas gostavam muito de filme. E ainda hoje gostam, né? Todo mundo gosta de assistir um filmezinho. Vocês não gostam? Eu adoro, né? Enfim, na época não era diferente, né? E o cinema, ele é uma mistura de tecnologia com a parte cênica, que é a parte teatral, e não tem como a gente não gostar, né? Então, a gente tem nos Estados Unidos uma grande cidade que era um polo para os filmes, que é a cidade de Nova York, né? Mas ali tinha um grande problema. Para poder fazer o filme naquela localidade, precisavam-se de muitas lâmpadas para iluminação. Só que as lâmpadas naquela época, meus queridos, eram lâmpadas incandescentes. Vocês vêm de uma geração em que as lâmpadas de LED, as lâmpadas fluorescentes, são as que estão nas casas, são as que estão nos locais públicos, né? Eu não sei se vocês se recordam, se é da época de vocês, mas existiam umas lâmpadas que eram amareladas e que eram quentes para dedéu. Se você fosse trocar aquela lâmpada, tinha que tomar um cuidado para não queimar a mão, né? São as lâmpadas incandescentes. Tá? E nessa época precisava de umas lâmpadas grandes e muito mais potentes que essas que a gente usava na década de 90 e início dos anos 2000. Então elas aqueciam demais. Então há diversos registros em estúdios que acabaram pegando fogo por conta dessas lâmpadas, né? Fora que em aspectos econômicos não é nada interessante, porque se gastava muito com energia elétrica. Então a gente tem a cidade de Nova York, só que a cidade de Nova York, geograficamente falando, é uma cidade muito chuvosa, ela chove muito, né? Então precisa da iluminação artificial por meio das lâmpadas para gravar nos estúdios, né? Então era muito mais vantajoso que se a cidade não chovesse tanto e fosse mais parte do tempo ensolarada. Aí que eles começaram a pensar em um estado dos Estados Unidos que é chamado de Califórnia. E na Califórnia é um estado muito ensolarado, ele é próximo de um deserto, parte dele também é deserta, então é muito sol. E fica até 6 meses sem chover, para vocês terem uma ideia. Então ali era o local perfeito. Eis então que eles criam o distrito de Hollywood, na cidade de Los Angeles, na Califórnia. E ali vira um polo, ali seria a Meca, o templo sagrado do cinema mundial. E ali começa, tudo ali começa, que a gente tem um selo do que seria
é uma das avenidas, né, a avenida principal. Se eu não me engano, hoje em dia tem até a Calçada da Fama aqui, a gente já vai falar sobre isso, né? Então, lá no iniciozinho, na primeira metade do século XX. Simplesmente fantástico a gente saber disso, tá? Então, já vou falar da Calçada da Fama, vou falar só num contexto histórico. Gente, Hollywood, nesse momento, está crescendo, mas não cresceu tanto ainda, porque no mundo a gente tem a Europa, a gente tem outros países também muito importantes e muito poderosos que tinham capital e poder para fazer uma coisa grande, gigantesca. Só que a gente tem dois acontecimentos históricos muito importantes que vão definir o futuro do cinema naquele momento, que é a Guerra Mundial. É a Guerra Mundial de 1914 e a Guerra Mundial de 1937, as duas grandes guerras, vão assolar a Europa, vão assolar a economia da Europa. O mundo vai ficar desestabilizado. Só que os Estados Unidos vai sair extremamente vitorioso economicamente e politicamente por conta dessas duas guerras. Por quê, professor? Porque geograficamente ele está a um oceano, literalmente, de distância da Europa. Então ele pôde privilegiadamente se proteger dessas guerras que aconteceram. Logicamente, o foco voltou para cá, voltou para lá, nos Estados Unidos, e eles puderam crescer, né? Hollywood se tornou a meca, ficou extremamente importante e hoje em dia é o grande local do cinema mundial, ok? Explicado isso, vamos falar aqui da Calçada da Fama. Aqui a gente tem uma foto mais recente, né, século XXI, e aqui tem umas pessoas ali fantasiadas e tal, e aqui está a calçada, com umas estrelinhas no chão. A Calçada da Fama, além de ser turístico, foi criado para homenagear artistas, ok? Então a gente tem as seguintes categorias de premiação, de homenagem aos artistas. Esse símbolozinho aqui de câmera é a indústria cinematográfica, literalmente, então tem a ver com cinema. Esse símbolozinho que tem duas antenas é televisão, indústria televisiva. Aqui a gente tem jornal, a gente tem séries, a gente tem tudo que envolve TV. Esse símbolozinho que é um bolachão, um vinil, é o fonógrafo, indústria da música. Então homenageiam-se músicos. Então erra quem pensa que a estrela na Calçada da Fama é só voltada para artistas de cinema. Não, são artistas de outras linguagens também. Aqui, ó, o microfoninho, a indústria da radiodifusão, da rádio. E por fim, essas mascarazinhas, a indústria do teatro. Infelizmente, o nosso país não tem culturalmente a rotina de valorizar a questão do teatro. O teatro no Brasil não é muito valorizado. A gente tem dois estados do Brasil que valorizam mais o teatro, Rio de Janeiro e São Paulo. São Paulo muito mais, mas em termos gerais o Brasil não valoriza tanto. Já nos Estados Unidos, ele é muito valorizado. Você tem, por exemplo, em Nova York, a Rua da Broadway, onde tem diversos espetáculos teatrais com artistas de Hollywood trabalhando ali também. Então é simplesmente valorizado e fantástico. E a gente tem a nossa representante brasileira, Carmen Miranda, com uma estrela na Calçada da Fama. Como ela era uma artista de TV, o símbolozinho dela, em homenagem, é da televisão. Curioso que tem algumas estrelas que são para personagens fictícios. Então você tem ali, por exemplo, a estrela do Godzilla também, uma coisa fora da casinha, mas que eles fizeram ali também, ok? Vamos para o nosso primeiro exercício. Quais foram os motivos pelos quais Hollywood se tornou a Meca, o templo sagrado do cinema estadunidense? Já voltamos.
Gente, voltando aqui. Bom, os motivos pelos quais Hollywood se tornou o grande templo do cinema mundial, do entretenimento e da indústria cultural, são conflitos históricos da primeira metade do século XX, que são as guerras mundiais. Os Estados Unidos estavam a um oceano de distância dos conflitos que estavam assolando a Europa, e isso possibilitou que eles crescessem politicamente e economicamente. Consequentemente, houve mais investimento na arte, na cultura, e nós temos hoje em dia Hollywood como o grande exemplo, né, do cinema mundial, ok? Passando adiante, nós temos que falar desse personagem que foi muito importante para esta era de ouro, dessa primeira metade do século XX no cinema mundial, no cinema estadunidense em específico, mas motivou todo o cinema mundial, né? Que seria Charlie Chaplin. Charlie Chaplin foi uma pessoa que tinha muitos talentos, né? E ele criou uma personagem chamado Carlitos, que era um personagem estabanado, meio malandro, cheio de humor, e isso cativou muitas pessoas que assistiam. E o bacana desses filmes que Charlie Chaplin fazia, tanto com seu personagem Carlitos ou com outros personagens, é que por trás do humor tinha sempre uma mensagem reflexiva que fazia com que as pessoas refletissem sobre o seu dia a dia, saíssem um pouco da bolha. E eu tenho aqui dois exemplos. O primeiro, um pouco mais antigo, seria o Tempos Modernos, que é um filme que trata sobre a realidade do trabalhador da década de 30. Tá? É um trabalhador que tinha muitas horas de trabalho, um serviço mecânico e repetitivo, e isso fez com que muitas pessoas refletissem sobre os direitos trabalhistas e quais eram as condições que os trabalhadores tinham. Até hoje é utilizado para fazer reflexões acerca do trabalho. E o segundo filme é O Grande Ditador. O Grande Ditador é o primeiro e único filme de Charlie Chaplin que ele fala. Ele está na figura de um ditador, ironizando e fazendo uma chacota da figura de Hitler, mas pode ser a figura de qualquer líder que seja autoritário, incompetente, egocêntrico, que quer ficar tudo nas mãos, assim, né? Enfim, tá? É muito importante e atemporal. O discurso final dele, olha, é de arrepiar. Recomendo vocês assistirem, ok? E uma outra pessoa, um outro personagem importantíssimo também para a história do cinema seria o Walt Disney. O Walt Disney, ele começou pequeno, com pequenos desenhos animados, com a técnica de stop motion para fazer os desenhos animados, mas ele era audacioso. E ele mal sabia que o Walt Disney viraria uma empresa enorme, um monopólio do cinema hoje em dia. Nós temos tantas marcas nas mãos da Disney, né? Ele não sabia que ia virar esse império, mas ele tinha ambição naquele primeiro momento. E o que possibilitou ele dar o primeiro passo à construção desse império foi isso aqui, ó. A Branca de Neve e os Sete Anões. Isso na década de 30, 1930 e pouco, 1935, 36, ele correu atrás de diversos bancos para investirem, financiarem essa ideia louca que ele tinha de fazer um desenho animado, só que em longa-metragem. Né? Os desenhos animados eram curtinhos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Ele queria fazer um filme de mais de 1 hora de duração, só que de desenho animado. Desenho a desenho, frame por frame, pintado à mão, desenhado à mão. Nenhum banco aceitou. Somente um último que ele tentou, aceitou essa bronca. Né? Ele teve que hipotecar, colocar várias garantias, mas no fim deu tudo certo. O filme foi um sucesso. São mais de 5.000 desenhos feitos para poder rodar esse filme. Foi um sucesso. Alavancou a carreira de Walt Disney e ele conseguiu construir o seu império. Ok? E saindo da questão estadunidense, passando o oceano e indo agora para a questão europeia, apesar de dela estar quebrada economicamente e politicamente por conta das guerras, a cultura e a arte não pararam, elas continuaram. E a gente tem na Alemanha o surgimento de um movimento artístico chamado expressionismo, que foi um movimento característico da pintura, né? Que era uma pintura extremamente forte, potente, com cores vivas, na qual o artista ou a artista pintava com muita intensidade a fim de colocar seus sentimentos na pintura. Com base nisso, nesses grupos artísticos, Die Brücke, que seria a ponte, e Der Blaureiter, que seria o Cavaleiro Azul, alguns diretores de cinema alemães
tentam trazer da pintura para o cinema. Eis que surge o cinema expressionista alemão. Aqui a gente tem os primeiros filmes de terror, propriamente ditos. A gente tem Nosferatu, que é o vampiro, baseado na obra de Bram Stoker, né? O vampiro Conde Drácula. Só que ele não podia usar esse nome, ele colocou de Nosferatu. Né? E a gente tem aqui essa representação do Gabinete do Dr. Caligari, de 1920, de Robert Weiner. Tá? Então você percebe na maquiagem e na roupa a expressividade e a intensidade das cores, o contraste forte, os cenários claustrofóbicos, ele causa uma sensação visual muito intensa. Todos esses filmes estão disponíveis para vocês assistirem no YouTube gratuitamente, eles são domínio público, ok? Então vamos para o nosso segundo e último exercício. Quais são as características do cinema expressionista alemão? Já voltamos.
Voltando, gente. Bom, as características eu acabei de dizer. Se vocês prestarem atenção, quais seriam? Intensidade, contraste forte, cenários claustrofóbicos, uma maquiagem extremamente pesada para causar um sentimento de desconforto em quem assiste, né? Inspirado no expressionismo da pintura, do movimento artístico de pintura expressionista, Der Blick e Der Blaureiter, beleza? Enfim, gente, o que nós vimos na aula de hoje? Analisamos a história do cinema, mais uma partezinha dela, conhecemos um pouco sobre o Walt Disney e Charlie Chaplin e compreendemos a importância do cinema expressionista alemão. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, da mesma forma que eu amei preparar ela para vocês. Nos vemos numa próxima. Tchau!